É exatamente isso que eu faria a partir da minha metodologia de 4 etapas que eu chamo de MCVV. É a minha metodologia: mensagem clara, conteúdo estratégico, visibilidade e vendas. Mensagem clara. Para você ter uma mensagem clara, a gente vai precisar. Eu indico de olhos fechados esse livro aqui, que é As Ofertas de 100 milhões de dólares. Ele diz aqui como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sentirão burras dizendo não. Então, como você cria uma oferta que é tão boa, tão fácil de ser entendida pelo seu cliente, que a partir disso você tem um cliente entende de forma simples a sua oferta. E além de ter um serviço bom, você comunica bem o seu projeto, o seu serviço, o que você vende para ele. Então, criação da oferta. Tudo começa com o que você oferta em troca de dinheiro. Ou seja, tudo começa de uma habilidade técnica que você tem quando você vai prestar um serviço. Eu vou dar um exemplo meu. Eu aprendi a mexer no gerenciador de anúncios auxiliando um familiar. Eu estava auxiliando a minha mãe a ganhar mais seguidores no Instagram. E eu descobri que existia uma pessoa que era o Pedro Sobral, que ensinava as pessoas a terem um alcance maior na internet, divulgarem seus produtos e terem um alcance maior. Então eu comecei a executar aquilo no ano de 2018 na empresa dela, que depois chegou a 240 mil seguidores e a gente vendeu a empresa. Foi um sucesso a partir das estratégias de tráfego pago. E se eu ver todo o passo a passo que ela fez, estava partindo de mensagem clara, conteúdo estratégico, visibilidade e estratégia de vendas. Então, tudo começa com o que você vai ofertar em troca de dinheiro. Um serviço, geralmente, é uma troca de algum conhecimento que você tem em troca de dinheiro. Algum conhecimento, por exemplo, eu tenho conhecimento de marketing de tráfego pago, eu estudo muito e executo as estratégias toda semana para os meus clientes. E aí, o Alex Hormozzi traz dois conceitos muito importantes para você entender a sua oferta e diz muito sobre a maturidade do seu negócio. Se você tem um negócio que é realmente maduro, que realmente gera bons clientes, atrai os clientes corretos, ou se você é um cara que só compete com a concorrência e só ganha o cliente se for no preço. Então ele fala que existem dois tipos de oferta: a oferta commodity e a oferta baseada em valor. O que é uma oferta commodity? É quando muitos profissionais são iguais. Então eu vou dar um exemplo aqui. Existe um aplicativo de prestação de serviço que chama Get Ninja. No Get Ninja, por exemplo, você coloca o seu serviço ali, ou você prospecta clientes que eles não estão preocupados em ter um valor específico, eles só querem resolver um problema. É diferente, por exemplo, num serviço de marketing, onde você quer vender mais, só que você tem que ter uma pessoa de confiança, você tem que ter uma pessoa com conhecimento real. E aí são propostas e ofertas baseadas no valor da pessoa, valorizando o que ela acredita, como ela estuda, como ela faz. Quando, por exemplo, você vai consertar uma geladeira que seja, você não quer saber o método, você só quer saber como que você vai consertar uma geladeira, como que sua geladeira vai ficar pronta para ser consertada, como ela vai ficar pronta para ser utilizada. Então, muitos profissionais são iguais dentro de uma oferta commodity. Tem como um cara de uma geladeira, por exemplo, trabalhar o MCVV? Talvez não no ápice dele, na melhor forma, mas tem como ele trabalhar, trabalhando com uma oferta baseada em valor. Aí ele vai ter que estruturar, estudar e pensar como ele vai fazer isso. Então, uma oferta commodity é uma oferta onde muitos profissionais são iguais e as pessoas são orientadas para o preço. Ou seja, o mercado reduz o preço do seu serviço através da concorrência. Inclusive, o mercado de tráfego pago, em um momento, ele foi assim. Os caras cobravam 500, 700 reais no serviço e não conseguiam entregar esse serviço. Então, eles acabaram muitas vezes queimando o nosso trabalho. Só que com as empresas, elas precisam realmente de resultado, esses gestores acabaram ou se profissionalizando e criando ofertas melhores, mais bem trabalhadas, ofertas diferentes, mas muitas vezes o mercado reduziu o preço dele através do trabalho de concorrência. Então, você só se preocupa com o seu concorrente quando você tem uma oferta commodity, quando você não apresenta para o seu cliente nenhum diferencial muito competitivo, nenhum diferencial que realmente atraia ele, porque você só é orientado a preço. Então, aquelas empresas que a todo momento tem que ficar pechinchando. Eu vou dar um testemunho aqui, por exemplo, né? Hoje de manhã, eu fui num médico para fazer um projetinho, para não querer esperar o ano que vem para tentar emagrecer, entrar em forma, cuidar da saúde. E aí eu fui encontrar um médico, peguei algumas indicações e é um médico relativamente caro. Ele atende algumas pessoas famosas, etc, e bastante caro. Ele, por exemplo, tem uma oferta
totalmente baseada em valor. E eu, em nenhum momento, sabendo que era caro e sabendo que eu vou ter que passar lá a cada 2 meses e pagar consultas caras, é uma consulta na faixa de R$ 1.500, eu sabia que a oferta dele era exatamente o que eu precisava. Por isso, nenhuma vez eu questionei, obviamente, se você tem dinheiro para fazer isso, mas nenhuma vez eu me questionei, no meu caso, se aquele era o médico que eu queria realmente passar. Por quê? Porque o mercado dele e o que ele faz não é baseado somente no preço e no que a concorrência cobra. Porque eu poderia ter pago R$ 300, R$ 400. Só que o resultado e a promessa que ele entrega, a oferta e o jeito que ele oferta, ela não é orientada a preço. Ela é orientada ao resultado que eu vou ter. Então, a partir disso, eu fechei de olhos fechados, sem questionar. E eu tenho certeza que ele atrai, por se posicionar dessa forma e por o nicho dele ser assim, e ele ter ofertas baseadas no valor, ele vende algo que não tem comparação com a concorrência. Ele vende algo que não tem comparação, que você não fica comparando com outros muitas vezes. Por quê? Porque você quer ser atendido por aquela pessoa e você quer passar pelo processo que aquela pessoa exerce. Então, é exatamente isso que faz, que diferencia uma prestação de serviço que compete toda hora com os concorrentes e que tem poucos clientes ou que consegue clientes somente quando briga por valor, quando se faz uma concorrência ali, mas se você criar uma oferta baseada em valor, você vai vender algo que não tem comparação. Então, ó, eu tô na página mais ou menos, esse livro aqui, ele tem umas 140 páginas, eu tô na página 39 e eu vou terminar a leitura dele e eu tô pensando, não sei se na semana que vem ou em algumas semanas à frente, eu quero criar um conteúdo somente desse livro aqui. Então, somente sobre criação de oferta, para que a gente trabalhe a criação de oferta, porque a criação de oferta é realmente o que vai diferenciar o seu negócio dos negócios dos concorrentes do seu nicho, das pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Certo? Alguma dúvida? Agora, a gente vai falar o que diferencia um amador de um profissional. Então, o que diferencia alguém que presta serviço de forma profissional de uma pessoa que é amadora? Lembrando, que é o que eu considero um cara que é amador? Ele tem algo técnico, então, por exemplo, ele sabe ali consertar uma geladeira, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo melhor. Vamos falar, por exemplo, do nicho de médicos. Eu vou falar do nicho igual o nicho que eu passei hoje. Eu vou falar sobre medicina, por exemplo. Eu vou falar sobre clínicas odontológicas, por exemplo. O que diferencia alguém que é amador na prestação de serviço em uma clínica odontológica ou de alguém que é um profissional? E eu vou explicar o que eu quero dizer com ser profissional no caso de negócios, tá? Eu não estou falando sobre qualidade de trabalho, eu estou falando sobre negócios. Eu estou falando aqui sobre, por exemplo, o que a faculdade de odontologia, o que a faculdade de medicina não ensina. Eu estou falando, te ensinando a vender aqui e não necessariamente a ser um bom profissional tecnicamente. Então, o que diferencia um amador de um profissional, tá? O que eu considero um amador? Uma pessoa que tem um conhecimento técnico e ela vive daquele conhecimento técnico. Então, por exemplo, existem profissionais de odontologia que têm a capacidade, têm o dinheiro, têm tudo para abrir a clínica própria deles, mas eles acabam passando a vida, por a faculdade não ensinar eles a isso, trabalhando para outras pessoas. Agora, o profissional, ele tem conhecimento e ele cria um produto escalonável a partir dele. Por que eu não coloquei escalável? Porque escalonável, quando você tem X horários dentro da sua agenda, então você faz, por exemplo, 8 atendimentos por dia, você não consegue escalar, você consegue escalonar. Você consegue contratar outras pessoas ou aumentar o valor do seu serviço nas mesmas quantidades de hora. Produto escalável, por exemplo, é um cache, onde você vende ali o lote em 100 e as pessoas vão comprando e não tem um limite em si. Agora, quando você tem um negócio que você precisa de mais pessoas, por exemplo, como uma agência aqui, cada vez que eu fecho um cliente, eu preciso de gastar mais energia com aquele cliente, eu preciso de mais pessoas trabalhando. Então, é uma coisa escalonável. Então, o amador, ele tem um conhecimento técnico. O profissional, ele tem o conhecimento técnico também, mas ele cria um produto a partir dele. Ele produtiza, ele cria uma oferta a partir disso. Então, por exemplo, tem profissionais de odontologia que curam dor de dente, onde tem outros profissionais
que fazem lentes de 40, 50 mil reais. E eu não quero entrar no mérito porque cada um tem a sua especialidade, mas eles criam e têm o conhecimento e criam algo que gera uma oferta totalmente diferente. Do mesmo jeito que, por exemplo, existe a lente de 50 mil reais, a lente, aqueles lentes branquinhos de 50 mil reais, também existe o de 7, 8, 10 mil reais. E você não fica comparando isso a todo tempo. Por quê? Porque você vai pelo profissional. E a gente vai falar a criação de autoridade dentro de um profissional, dentro do trabalho de um profissional, no próximo conteúdo abaixo, que é sobre a criação de conteúdo. Mas o amador tem um conhecimento técnico e o profissional tem um conhecimento e faz um produto escalonável a partir dele. Onde você deve posicionar o seu negócio de serviço? O seu negócio de serviço pode ter duas frentes. Ele ser um serviço de necessidade ou ele ser um serviço de desejo. Então, o que é um serviço de necessidade? Consertar uma geladeira. Um serviço de desejo, por exemplo, pode ser emagrecer. São serviços diferentes. Você consegue trabalhar conteúdo em todas as redes sociais. Você consegue trabalhar conteúdo em todas as redes sociais. O outro é ideal que esteja, por exemplo, posicionado somente no Google. Então, muitas empresas erram isso na hora de trabalhar os seus serviços. Por quê? Porque eles não entendem a diferença de um serviço de necessidade e um serviço de desejo. Se você, por exemplo, tem como meu doutor um serviço de desejo, onde a pessoa está desejando emagrecer, está desejando fazer um projeto pessoal dela, que mexe totalmente com as questões de autoestima e questões pessoais realmente, de melhora de autoestima, de vida, de saúde, você consegue trabalhar com o desejo. E aí vale a pena você estar no Instagram, no TikTok, vale a pena você estar em várias redes onde você gera desejo. Agora, se você conserta uma geladeira, ou eu vou dar um outro exemplo de um cliente que eu tenho aqui no meu portfólio, guincho. Eu tenho um cliente que é um guincho, é uma empresa de guincho. Ela faz os resgates das pessoas que ficam paradas na estrada, vai levar o carro para o mecânico, etc. Guincho. O que a gente trabalha no guincho? A gente trabalha indicação, a gente trabalha Google Meu Negócio e a gente trabalha um site muito bom. Inclusive, dentro desse processo aqui de venda de serviço, se você tem um produto de necessidade, é essencial que você tenha um site. Onde vai ser o primeiro local que as pessoas vão ver a sua oferta é dentro de um site. Então, se você vende um serviço que é um serviço de necessidade, por exemplo, um guincho, conserta uma geladeira, qualquer tipo de serviço, você precisa ter um site. Então, eu vou colocar aqui o site. Porque a gente anuncia na rede de pesquisa. Então, um site anunciado na rede de pesquisa, o Google Meu Negócio bem feito, serviço de necessidade, guincho. Então, um site, por exemplo, é muito bem feito. Eu vou procurar aqui guincho para dar o exemplo correto. Ó, você está vendo aqui que eu procurei guincho, certo? É um serviço total de necessidade. Quando eu preciso de um serviço desse tipo, em nenhuma hipótese mesmo, eu iria procurar no Instagram. Eu iria direto procurar no Google. E você, com serviço de necessidade, precisa estar lá. Agora, quando eu procuro uma clínica de emagrecimento, por exemplo, eu não tenho essa coisa de tipo assim, eu preciso fazer agora, eu preciso marcar essa consulta hoje, e se eu não marcar hoje, o mundo vai acabar. Mas se você está com o seu carro parado no meio da avenida, você precisa ter esse serviço agora. Então, vou clicar no site aleatório aqui. Deixa eu ver um melhor. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a minha tela para vocês conseguirem ver aqui. Acho que não vai dar para ver muito bem, mas por exemplo aqui, você entra na JR Auto Socorro aqui. É um site que não é esteticamente o do meu cliente, é muito melhor que esse site aqui, mas tem essencialmente chamar no WhatsApp, ou ligue, você precisa de atendimento agora, é exatamente isso que você precisa. Então, se você tem um serviço que é de extrema necessidade e que você atenderia essa pessoa imediatamente, você precisa estar posicionado no Google, fazer anúncios na rede de pesquisa, ter um Google Meu Negócio bom e trabalhar bastante indicação, inclusive através do Google Meu Negócio, porque o Google Meu Negócio, quando você pede para as pessoas colocarem as estrelinhas ali, ele vai te impulsionando na sua região de uma forma muito legal. Agora, a maioria das pessoas vendem serviços de desejo. Então, por exemplo, vendem emagrecimento, vendem, por exemplo, serviços de marketing, mentorias, etc. Elas vendem, deixa eu pensar, por exemplo, barbearia é uma coisa que é um serviço, é um tipo de serviço que eu acho muito legal, que você vai totalmente pelo desejo. Você tem a necessidade, mas você não tem a necessidade imediata. E aí você trabalha muito com desejo e produção de conteúdo, sim. As melhores barbearias, eu vi hoje, por exemplo,
Tem um influenciador que eu acho muito legal, que é o John Vlogs, por exemplo. Ele abriu a barbearia dele. Ele colocou lá bem legal. Vá na barbearia dos famosos, por exemplo. E aí ele mostra vários famosos que estão indo na barbearia dele. Então, ele trabalha muito o desejo do cliente dele a partir dos famosos e das pessoas e da prova social de pessoas famosas que estão indo na barbearia dele. Então, é um serviço totalmente trabalhado no desejo. Então, onde você deve posicionar o seu negócio para ter uma mensagem clara? Você deve entender se ele é um serviço de necessidade ou se ele é um serviço de desejo. Quando você vai crescer a sua empresa, você pode trabalhar os dois, mas eu estou falando aqui de como você vende praticamente pensando que você não tem ainda um processo de trabalho online, você não tem uma captação online dos seus conteúdos, você não tem captação de leads, por exemplo, e você vai começar aquele processo do Alex Hormozzi, que a gente fala aqui, do zero através da internet, prospectando seus primeiros clientes, fazendo que esses clientes paguem mais e fazendo com que eles comprem mais vezes. Então, serviços de necessidade e serviços de desejo. E, além disso, você precisa saber que você está no mercado certo. O que é estar no mercado certo? Eu vou pegar o exemplo que o Alex Hormozzi traz no livro dele, que é o seguinte exemplo. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. O Alex Hormozzi fala no livro dele aqui sobre o caso de um amigo dele que tinha um negócio que já havia faturado milhões de reais, só que pós-pandemia, praticamente o negócio do amigo dele estava quebrando. E aí, o que aconteceu com o negócio do amigo dele? O negócio do amigo dele, não sei se eu vou achar fácil para falar exatamente aqui, mas o negócio do amigo dele era a venda de jornais, então eles vendiam espaços em um jornal. Só que pós-pandemia e com a crescente das redes sociais, acaba se tornando um serviço não tão lucrativo. Por quê? Porque as pessoas não estão procurando mais as empresas para patrocinarem, por exemplo, um jornal. Hoje em dia, elas estão procurando, por exemplo, gestores de tráfego e agências para divulgarem os seus produtos. Então, antigamente existiam os classificados, existiam as pessoas que pagavam meia página ali da revista Veja, por exemplo, que hoje em dia não é que esse sistema quebrou, mas esse sistema teve que se reinventar. Então, por exemplo, uma Folha de São Paulo da vida ganha muito mais dinheiro com assinantes online. Eu não sei, eu tô falando de chutômetro, mas eu tenho certeza que dessa ideia e desse número que eu tenho aqui, que eles ganham muito mais dinheiro trabalhando com as assinaturas online do que com venda de jornal mesmo. Então, a partir disso, esse amigo dele estava praticamente quebrando. Por quê? Porque ele não estava mais no mercado certo. Então, muitas vezes, você quer ficar insistindo o seu serviço e muitos empreendedores ficam cegos porque amam demais, porque vivem o negócio deles demais. Mas eles precisam estar no modelo de negócio correto. Eles precisam saber que o modelo de negócio deles tem que ser um modelo lucrativo, onde tem um público-alvo grande, onde ele consegue ter um crescimento e consegue faturar um bom dinheiro. Senão, ou ele vai ficar estagnado, ou o trabalho dele não vai crescer. E aí, como o Alex Hormozzi disse, não se ganha em um mercado que não tem demanda. Se o seu mercado não tem demanda, não tem como dar certo. Então, sempre olhe para o seu mercado. E ele disse que o amigo dele conseguiu fazer uma reviravolta e montou um negócio totalmente diferente a partir do conhecimento empresarial que ele tinha. E aí, está faturando mais de 10 milhões. Esse livro é de uns 3 anos atrás, deve estar faturando muito mais hoje em dia. Por quê? Porque ele pegou todo o conhecimento dele e transformou isso num negócio que tinha mais fit com o momento. Ele é o momento certo no mercado certo. O seu mercado ele não precisa ser gigantesco, tá? Só precisa ser viável, as pessoas precisam procurar. Ele dá um exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar esse exemplo da forma correta. Que quando você está no mercado bom, quando você está no mercado grande, até se seu serviço for ruim, você ganha dinheiro. Aconteceu muito isso, como eu estava dando exemplo para vocês, do mercado digital. Até quem era ruim estava ganhando dinheiro há um tempo atrás. Depois foi profissionalizando, foi melhorando. Então, ele dá um exemplo, que ele fala assim, que o professor de faculdade perguntou, se você fosse abrir uma barraquinha de cachorro-quente, o que você pensaria primeiro? Tem gente que disse, eu vou escolher o melhor pão, eu vou escolher a melhor avenida, eu vou escolher o melhor ponto comercial da minha região. E sabe o que ele diz, o professor diz? Que a única resposta que você deveria estar é encontrar uma multidão com fome. Ou seja, não precisa ser na melhor esquina, não precisa ser na melhor localização, não precisa ser o maior aluguel da sua região. Você só precisa encontrar pessoas que estejam com fome e queiram comer o seu hot dog. E se elas estiverem com fome, elas não vão pensar se o pão é bom ou é ruim. Elas talvez reclamem,
mas daria para você ganhar dinheiro até em um mercado que o produto em si é muito pedido e a sua entrega, né, a demanda é muito alta e a sua entrega não é boa. Então, muitas vezes o que você tem que achar somente é o mercado certo e o mercado vai te empurrando, mas tem que aparecer, tem que botar a sua cara para isso também.